Galera, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que vale a pena começar a investir no mercado imobiliário nesse patamar da economia que a gente está? Então coloca aqui embaixo nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês, tá? Mas vamos lá, galera. Eu quero mostrar essas 3 casas aqui, ó, que eu estou construindo para vender, tá? Se vocês não viram um vídeo que eu falo sobre o porquê que eu construo casas para vender, se vocês não viram esse vídeo, eu acho que vocês vão curtir. Vou deixar aqui em cima dos cards. Mas o que acontece? Muita gente me pediu assim, Maico, como que tu começou a construir e tal? Porque eu fiz um breve resumo e eles querem saber um pouquinho mais dessa história, né, pessoal? Então vamos lá, hoje eu quero explicar tudo para vocês, de como que eu comecei, tive que pegar empréstimo, enfim, né? Então vai ser uma história bem legal. Mas o que acontece, pessoal? Cara, eu comecei a construir casas para vender já faz um tempo. Só que, primeiramente, né, eu comecei como corretor de imóveis, né? Saí da CLT, comecei sendo corretor de imóveis. E o que acontece, pessoal? Olha só, aqui, ó, essa é uma das casas que eu estou construindo aqui, ó. Então a gente consegue ver, né, que ó, acabamento da casa está bem legal. Ó, pé direito alto, né, como vocês podem ver ali, ó. Tá vendo? Então o acabamento das casas são bem legais. Mas o que acontece, pessoal? Eu comecei como corretor e quando eu comecei a identificar que no mercado imobiliário tinha grandes oportunidades, tá? Por quê, pessoal? Por que eu digo isso para vocês? Porque quando o governo ele precisa injetar dinheiro na economia, a primeira coisa que ele faz é no mercado imobiliário. Por quê? Porque é o que mais gera emprego, né? E também é um dos mercados que mais gera impostos para o governo, tá? Então acaba que eles sempre estão investindo, fazendo taxa de juros reduzidas, por exemplo, que nem uma casa dessa aqui, ó. A gente vende pelo Minha Casa Minha Vida e o pessoal consegue comprar com taxas reduzidas, né? Então aqui a cozinha, sala, pé direito alto, olha só o janelão que a gente vai ter. A vista, tá vendo, ó, da região aqui, ó, tá vendo? Então é isso que eu falo para vocês. Ó, daí aqui, ó, tem o corredor, né? Aqui, ó, foi colocado alguns pisos aqui, né? Então aqui, ó, fica o banheiro com nicho, tudo certinho, né? Aqui, ó, fica o primeiro quarto. E aqui, ó, fica o segundo quarto, tá vendo, ó? Aí vocês conseguem ver aqui, ó, tá vendo? A gente faz todas as paredes lisinhas, tudo, coloca as cantoneiras ali em gesso, tá vendo? Então é um acabamento bem diferenciado, foi colocado uma porta grande, janela grande também, sabe? Então, ó, e olha o espaço de terreno que a gente tem aqui, ó, na parte dos fundos, tá vendo, ó? A gente já tá murando, deixando tudo prontinho, né? Mas o que acontece, pessoal? Daí eu comecei no mercado imobiliário e, galera, cara, eu comecei a ver que girava muito dinheiro no mercado imobiliário. E realmente, cara, eu consegui fazer um bom dinheiro, né, trabalhando como corretor de imóveis e tal. Só que assim, ó, a gente não tem salário, não tem nada, então depende só das tuas vendas, né, o mercado. Para quem trabalha como corretor, até coloca aqui embaixo dos comentários, né, se é fácil ou difícil. Mas o que acontece? E quando a gente vende uma casa, a gente ganha uma comissão. E às vezes, aqui na nossa região, a gente tem a prática de, quando eu vendo uma casa, eu só recebo essa comissão quando sai o financiamento do banco. Então isso demora um tempo, tá? E cara, eu comecei a vender casas e levava um tempo para poder receber. Só que eu comecei a vender casas todos os meses. Cara, vendia uma, vendia duas, às vezes vendia 3, sabe? Então já consegui vender vários imóveis num mês, né? Se vocês querem saber qual foi o máximo de imóveis que eu consegui vender num mês, coloca aqui embaixo dos comentários, tá? Fala assim, ó, eu quero saber, tá? Que daí eu vou saber que vocês querem saber quantas vendas eu já fiz num mês, tá? E foram bastante. Mas o que acontece, pessoal? É isso que eu falo para vocês. Eu comecei a vender muitas casas e comecei a identificar, né, que, cara, eu precisava ter uma renda além da corretagem de imóveis. Porque eu falei assim, cara, e se acontecer alguma coisa comigo, né? Eu pensei comigo, pô, porque é uma profissão autônoma e tal, então por isso que eu digo que sempre o autônomo ele tem que se atentar a isso, pessoal. Por quê? Porque tu é o cara que traz o dinheiro para dentro de casa, mas se acontecesse alguma coisa comigo, cara, eu fiquei pensando assim, cara, vai ser terrível, porque daí eu não vou ter renda, não vou ter como sustentar a família e tal. Aí eu disse, cara, então eu preciso montar um negócio que me dê dinheiro. Aí eu pensei, cara, por que não vender casa, né? Só que o que acontece? Quando tu vai começar a construir casas para vender, que nem essas 3 aqui, cara, isso vai muito dinheiro, pessoal, tá? Sim, não é pouca coisa, né? Porque são 3 casas e tal. Então o que acontece? Eu comecei devagarzinho,
tá, pessoal? Comecei fazendo pouquíssimas casas por ano, mas o que acontece? Hoje eu já faço uma quantidade já um pouco maior, mas o que acontece? Eu vou dizer para vocês assim, ó, tudo na vida tem um começo. Então eu fiquei pensando com aquele negócio na minha cabeça, eu falei, cara, eu acho que isso seria um negócio bom para mim ter, né? Porque se acontecesse alguma coisa eu iria ter uma renda mensal, né? Da consultora, por exemplo. Só que, cara, eu preciso de muito dinheiro. Então eu disse, cara, como é que eu vou fazer para arranjar esse dinheiro para a gente começar a construir? Eu bolei toda uma estratégia de quantos imóveis eu tinha que vender na época e tal, para juntar uma grana e mais um dinheiro emprestado que eu tinha que pegar no banco. E, cara, vou falar um negócio para vocês. Levou mais ou menos, tá? Só para vocês terem uma ideia. Levou 1 ano e meio a partir da hora que eu coloquei essa estratégia em prática. E, cara, comecei a vender casa, vender casa. Aquele ano foi um ano, cara, sabático, assim, ó. Cara, eu só vivia para trabalhar, tá? De verdade, assim, cara, eu não fazia outra coisa além de trabalhar. Final do ano, não peguei férias, não peguei nada. Cara, fui trabalhando, baixei a cabeça, trabalhei. Até que eu consegui juntar essa grana e peguei mais um dinheiro no banco e falei, cara, agora eu vou começar a construir. Só que tinha um porém. Cara, eu entendia de obra, tudo, de fundamento, porque nesse tempo todo que eu trabalhava de corretor, cara, eu sempre vim visitar as obras, falar com os pedreiros, ver o porquê que ele fazia esse fundamento assim, porquê que ele fazia a sapata, porquê que ele botava essa ferragem. Então eu sempre fui muito curioso, eu sempre perguntei muito pra galera. Então eu já tinha mais ou menos uma experiência, né, do que era feito, mas eu falei, cara, primeiro, para mim começar a investir, eu vou precisar ter um dinheiro alto para começar, né? E ainda eu vou ter que entender de tudo e vou ter que administrar o pessoal. Só que daí eu pensei assim, cara, por que eu não arranjo um sócio para dividir as despesas financeiras e também para dividir, né, a parte de obra, né, com ele? Aí, cara, eu consegui arranjar um consultor amigo meu, né, que ele já construía há bastante tempo, e ele falou, pô, Maico, tô com aquele terreno assim para comprar, tal, só que, pô, agora eu tô sem dinheiro e tal. Daí eu falei para ele, cara, se eu comprar esse terreno, a gente faz junto, essas casas aí, que na época eram 2, tá? Aí ele falou, cara, Maico, podemos fazer. Eu disse, tá, então eu vou comprar agora o terreno, tá? E daí depois tu vai fazendo as casas, né? Quando sobrar um dinheiro para ti, quando equalizar o valor do terreno, aí eu pego e começo a fazer uns aportes. Então eu tinha feito mais ou menos as contas, eu ia comprar o terreno e daqui uns 6 meses, 8 meses eu ia ter que botar mais um aportezinho para completar os valores, sabe? Então, o que eu fiz? Fui lá na loteadora na época, comprei o terreno, tá? Peguei de um valor de entrada para eles e o restante, pessoal, peguei no banco, né, que eu tinha. Então, o que eu tinha lá disponível, peguei, financiei no banco e daí fui pagando mensal, tá? E o que acontece? Quando eu comecei a pagar mensal, lembra, né, eu tinha que pagar a parcela do meu empréstimo e depois eu ainda tinha que fazer mais um aportezinho que ia faltar na época, tá? Que ia faltar mais ou menos aí uns 20 mil reais. Aí eu tive mais ou menos uns 8 mesezinhos aí para arranjar mais uns 20 mil reais e ainda tinha que ficar pagando as parcelas do financiamento. E daí o que acontece, pessoal? Querendo ou não, vou dizer para vocês, cara, tomem muito cuidado quando vocês vão fazer um empréstimo, alguma coisa, para começar a construir para vender ou para empreender. Entenda muito bem do mercado que você está entrando, porque foi basicamente o que eu fiz, né? Cara, eu já trabalhava um tempo de corretor, né? Se eu não me engano, eu já trabalhava há mais ou menos uns 6 anos, né, de corretor, para quando eu comecei a construir, né? E o que acontece? Eu já tinha uma previsibilidade de quantos imóveis eu ia vender, tudo certinho, e eu fiz uma coisa consciente, tá? Só que daí quando a gente fez as casas, concluiu as casas e vendeu elas, o que eu fiz? Cara, vamos lá, agora vamos pegar o valor das 2 casas e mais o lucro e vamos reinvestir. E eu fui pagando um empréstimozinho. Até que chegou um momento, tá, pessoal, que a gente foi fazendo isso, que eu fui pagando o empréstimo parceladinho, e aí, pessoal, quando fui ver, né, eu já tinha dinheiro para quitar esse empréstimo. E foi aí, tá, que eu fiz a quitação aí. Então eu fiquei um tempo trabalhando, né, com o dinheiro do banco, né, ó, essa casa aqui já tem uma planta um pouquinho diferente, né, aqui vem a parte da cozinha, aqui, ó, vem a parte da sala, tá? Então, tudo conjugadinho. Mas os acabamentos, tudo vão ser tudo iguais, tá? E daí, o que acontece? Aí,
Quando a gente conseguiu depois começar a fazer 4 casas, tá? Que demorou um períodozinho, porque tu tem que construir, vender elas, receber e começar a construir de novo, né? Aí depois, quando a gente começou a fazer mais ou menos umas 4 casas, que eu já tinha boa parte das parcelas do empréstimo do banco, eu já tinha pago, depois eu fui lá e fiz a quitação. Que na verdade nem precisaria ter feito, né, pessoal? Entendesse? Eu nem precisaria ter feito, na verdade. Mas eu fiz porque eu não queria ter aquele empréstimo. Por quê? Querendo ou não, eu sempre fui um cara muito pé no chão, porque como eu sempre trabalhei como corretor de imóveis, né, depois que eu saí da CLT, cara, eu sempre fiquei com aquele negócio na minha cabeça assim, ó, de não ter parcelas, empréstimos muito altos. Por quê? Porque às vezes pode acontecer de dar algum problema, às vezes a gente não vender alguma coisa e se apertar, né? Mas hoje eu vou falar um negócio para vocês. Hoje eu consigo absorver parcelas mais altas, então hoje eu não tenho medo tanto de fazer empréstimo, de fazer financiamento, sabe? Por quê, pessoal? Porque eu entendi que às vezes é melhor tu trabalhar com o dinheiro do banco, tu trabalhar com o dinheiro de um investidor, do que, por exemplo, tu trabalhar às vezes com o teu próprio dinheiro, sabe? Então, é isso que eu sempre falo pra vocês. Cara, existem situações que vai fazer sentido, cara. Tu, por exemplo, pegar um empréstimo, como eu fiz, para começar a construir. Vai ter momentos que vai fazer sentido tu fazer parceria com outras pessoas, porque o que acontece, né? Às vezes o pessoal quer saber assim, pô, Mike, mas como é que eu posso começar, né, a construir? Cara, eu diria para vocês assim, ó. Cara, existem tantas pessoas hoje que têm dinheiro e que eles querem colocar o dinheiro deles para investir, eles não sabem no que colocar, só que essas pessoas também, às vezes, não querem colocar a mão na massa, entendeu? Então é isso que eu falo para vocês. Às vezes vocês podem pegar, por exemplo, e começar a administrar a obra para esse cara que às vezes tem o dinheiro, que quer fazer o aporte, né, que quer ter uma rentabilidade maior que hoje do que ele tem no banco. Por exemplo, tu pode pegar para ele e falar assim, ó, cara, vamos fazer uma parceria eu e tu entra com o dinheiro, eu entro com a obra, com a administração, eu fico o dia inteiro na obra cuidando, fazendo as coisas aqui, e tu dá o dinheiro, a gente começa a construir e a gente divide meio a meio, ou sei lá, né? O investidor fica com 60%, tu fica com o restante, alguma coisa assim, entendeu? Então existem situações que vão fazer sentido, né? Ó, essa obra aqui, ó, tá sendo feito tabuadinho aqui na frente, tá sendo trabalhado à frente, sabe? Então é isso que eu falo para vocês, né? Ó, e assim, ó, então às vezes não precisa ter medo, cara, de entrar, às vezes, num parcelamento, num financiamento, sabe? Mas eu diria para vocês assim, ó, tomem cuidado, né, se vocês não sabem o que vocês estão fazendo. Então, quando eu fiz esse parcelamento, cara, pensa, eu já tinha 6 anos de experiência, sabe? Veio uma oportunidade boa de um consultor que entendia de construção, que ele também já estava um bom tempo no mercado, olha só. Ó, o janelão que vai ficar aqui, né? Então, é isso, ó, daí aqui é a cozinha e aqui é a parte da sala, tá vendo? Ó, pé direito alto também, tudo, sabe? Então é isso que eu falo pra vocês, galera. Lembra? Cara, tudo casou assim, ó. Cara, eu já trabalhava no mercado e sabia que aqueles imóveis que a gente ia construir, eles iam vender. Não tinha como dar errada, né? Então assim, ó, essa é uma das premissas. Cara, se tu vai começar hoje a construir casa para vender, cara, estuda o mercado. Entende qual é a demanda naquela região. Por exemplo, ó, por que eu comprei, né, esse terreno aqui para fazer 3 casas? Porque aqui, ó, olha só o espação de terreno que eu tenho aqui, ó, nos fundos, ó. Isso aqui é um terreno que ele tem 30 metros de profundidade. Quando tu vai ver as casas, né, que a gente chama essas casas aqui, ó, de casas conjugadas, tu vai ver, todas elas têm mais ou menos, tá, de profundidade hoje, 25 metros, mais ou menos. Eu acredito que viria mais ou menos até aqui assim, ó, tá? O espaço de terreno, só para vocês terem uma ideia. Mas aqui, ó, eu já comprei e olha só o espaço de terreno, ó. Então já é um imóvel único, diferenciado. Aí, quando eu construí, né, decidi construir essas 3 casas aqui, cara, todas elas uma diferente da outra, nenhuma delas iguais. Por quê? Porque isso também valoriza. O cara tá comprando uma casa, ele vem aqui, ó, ele olha, pô,
Pô, se fosse tudo igualzinho, uma do lado da outra, uma coladinha na outra, o cara ele ia olhar e dizer assim, cara, não tá legal, não gostei. Mas quando a gente diferencia as fachadas, faz uma fachada diferente da outra, cara, ele olha, não, pô, eu gostei dessa aqui, ou gostei mais dessa, tu consegue atingir um público maior, sabe? E outra, não vai parecer aquelas casas, né, tudo igualzinho, aqueles projetos popular, sabe, assim, ó. Apesar de ser um projeto popular, que se trata do Minha Casa Minha Vida, mas tá vendo, ó, o cara, ele olha pra uma casa dessa aqui, ó, cara, às vezes ele olha e ele até diz assim, ó, cara, isso aí não é Minha Casa Minha Vida, velho, entendesse? Então é isso que eu falo pra vocês, ó, uma casinha mais bonita que a outra. Cara, vocês querem que eu mostre essas casas aqui depois de pronto? Coloca aqui embaixo dos comentários, tá, pessoal? Então olha só, nenhuma das casas, elas são uma iguais às outras, tá vendo, ó? E todas elas, ó, com passagem de carro na lateral, então o cara pode fazer a garagem aqui, pode fazer depois área de festa, piscina lá atrás. Ó, essa aqui, ó, tem área verde, final de rua, sabe? Então são projetos, pessoais, que quando a gente faz, a gente vem executar, cara, a gente já olha os diferenciais dele, já analisa a demanda que tem para essa região aqui e já formula o preço. Por quê? Até para vocês terem uma ideia, essas casas aqui, ó, elas foram vendidas mais caras do que a média aqui da região. Justamente por quê? Porque são projetos bonitos, ainda cabem dentro do Minha Casa Minha Vida, e outra, espaço de terreno que dificilmente tu vai encontrar em outras casas aqui, entendeu? Então é isso tudo que eu falo para vocês. Cara, quando tu vai começar, analisa, cara, tudo, entendeu? Então eu já tinha experiência nisso, para já poder arriscar nesse ramo, entendeu? Porque eu já trabalhava 6 anos com isso, então fui lá, cara, quando eu peguei empréstimo, cara, eu já sabia, cara, vou pegar o empréstimo, vou começar a construir casa para vender e, cara, em pouco tempo eu vou conseguir pagar esse financiamento. Daí eu fui lá, fiz a quitação. Só que se fosse hoje, pessoal, eu nem faria a quitação daquele empréstimo, por quê? Porque esse dinheiro que eu fiz a quitação, talvez eu podia estar fazendo hoje mais casas. Por quê? Porque naquele momento o empréstimo que eu peguei, eu estava pagando mais barato, né, do que a rentabilidade que eu estava tendo nas casas, entendeu? Então isso é uma coisa que vocês também têm que analisar na hora quando vocês vão pegar dinheiro emprestado com um investidor, com um banco, sabe? Ou com o sócio de vocês. Por quê? Porque esse é o negócio. A rentabilidade das casas, ela tem que dar mais alta, muito mais alto do que os juros que tu tá pagando, entendeu? Porque se for muito próximo também não vai fazer sentido, tá? Então, existem também um processo, né, que eu gosto muito, que, cara, eu já fiz várias e várias vezes, que foi o processo de aquisição de terreno mais construção. Pessoal, não sei se vocês já ouviram falar, até coloca aqui embaixo dos comentários, mas é um processo, pessoal, em que tu consegue trabalhar como administração de obra, ou tu pode fazer, até mesmo no teu CPF, por exemplo, comprar um terreno, né, por exemplo, cara, como esse aqui, ó, esse aqui do lado, tá? Vou mostrar aqui, ó, para vocês. Tá? Vocês podem vir aqui, solicitar na Caixa um empréstimo, né? Para comprar, por exemplo, um terreno como esse aqui, ó, que tá aqui do lado, tá vendo? Daí tu vem aqui, tu executa uma casa, constrói, a Caixa ela vai fazendo os aportes para ti do dinheiro, tá? Então, ela vai fazendo conforme tu vai erguendo a obra, levantando a casa, ela vai te pagando. E depois, quando a casa tá prontinha, né? Tu termina de fazer a verbação, tudo certinho, tá? Até se vocês querem um vídeo explicando melhor sobre esse processo de aquisição de terreno mais construção, coloca aqui embaixo dos comentários que daí eu gravo, tá? Mas o que que acontece? Daí tu constrói uma casa, por exemplo, que o custo ele vai ser X, só que depois, a partir da hora que tu já averbou ela, terminou a casa, logo tu pode vender, né, para um cliente, alguma coisa assim, aonde tu vai conseguir pedir Y, por exemplo. Né, tu vai botar toda a parte do que tu gastou e ainda tu vai botar mais um retorno sobre esse teu investimento. E tu trabalhou com o dinheiro do banco, entendeu? Então também existe essa modalidade que vocês podem fazer. Às vezes não é só, pegar investidor e tal. Às vezes o pessoal até fala para mim, pô, Maico, mas cara, é muito difícil achar pessoas hoje que têm dinheiro e que querem fazer, né, apostar em mim ou tal. Mas pessoal, se tu fazer o serviço, né, de planilhar tudo certinho, quanto que é o custo de uma casa, quanto que vai dar de retorno, eu tenho certeza absoluta, cara, que vocês vão conseguir
um grupo de investidores, às vezes, para fazer esses investimentos com vocês, tá? Cara, porque eu conheço muita gente aqui que começou dessa forma que eu tô falando para vocês, pessoal, tá? Começou com 2, 3 sócios e depois, cara, começou a construir as casas sozinho e depois teve gente que até manteve a sociedade, a parceria, entendeu? Porque é bom para ti, que tá colocando, né, o teu trabalho no teu dia a dia, mas também é bom para o investidor, cara, que tá fazendo o dinheiro dele render. Porque, cara, querendo ou não, hoje no banco, sei lá, talvez o investidor vai conseguir ter um retorno de 1%, mas talvez construindo casas aqui, talvez, cara, esse investidor ele consiga, sei lá, um retorno de 2%, entendeu? 3%, quem sabe, né? Tudo vai depender também da região, do tipo de imóvel que tu vai construir, que tu vai executar, o período que tu vai vender aquele imóvel. E também uma outra maneira, pessoal, tá? Muito comum do mercado imobiliário, de tu poder começar a construir casas, né, para vender, é tu vender casa na planta. Por exemplo, que já aconteceu algumas vezes de a gente começar e executar uma obra. O que acontece, pessoal? Comprei o terreno, né? Por exemplo, assim, imagina, comprei um terreno que nem esse aqui, ó, que vou executar 3 casas. Mas já veio pessoas que falaram assim, Maico, tu vai fazer casa aqui, eu sei já o padrão de acabamento e tal, mas eu tô com um cliente, cara, que ele tá querendo comprar uma casa. Quanto tu faz se for à vista? Entendeu? Então, cara, já aconteceu de eu nem ter nada no terreno, cara, o pessoal foi lá e me pagou à vista, sabe? Ou me pagou conforme estava indo a etapa de obra. Então isso também dá uma capitalizada no cara, sabe? Então, cara, existem tantas maneiras hoje de tu começar a construir casas para vender, sabe? Que eu diria para vocês assim, ó, cara, estuda um pouquinho mais sobre o mercado imobiliário que o pessoal não sabe, então se inscreve aqui no canal. Eu vou falar sobre várias modalidades aqui de financiamento, eu posso citar várias delas, falar até em específicas, sabe, aqui para vocês. Por quê? Porque eu vejo que o pessoal não sabe ganhar dinheiro com o mercado imobiliário, sabe? Porque às vezes a gente vê esses, né, influenciadores do mercado financeiro falar assim, ah, mas se tu pegar um imóvel, tu alugar e tal, mas eles utilizam só o aluguel. Compra e venda de imóvel eles não utilizam, das contas que eles fazem. Ah, pegando empréstimo na caixa, fazendo aquisição, terreno e construção, eu nunca vi ninguém fazer, sabe? Então se vocês querem esse tipo de vídeo, eu posso fazer para vocês. Ah, trabalhar com o dinheiro do investidor que veio e comprou um imóvel, por exemplo. Cara, quem constrói apartamentos para vender, faz muito isso, de vender apartamento na planta, não sei se vocês já viram, e o pessoal tem um retorno absurdo, cara. Por quê? Porque tá ajudando a construtora naquele momento. Até o meu apartamento, se vocês não viram o vídeo onde eu falo que eu comprei o meu apartamento sem juros, pessoal, vai lá, dá uma olhada, vou deixar aqui em cima dos cards, tá? Mas é um vídeo bem interessante, por quê? Porque eu ajudei a construtora a construir o prédio, mas ao mesmo tempo eu tive um retorno absurdo, né, com o apartamento que eu comprei e que, no entanto, hoje eu tô morando, entendeu? Então, para mim, ele saiu muito, muito em conta, tá? Então, galera, se vocês gostaram desse vídeo aqui, não esquece de se inscrever no nosso canal aqui, de dar aquele joinha, aquele like, e a gente se vê no próximo vídeo aqui do nosso canal.